Em destaque no Panorama CBN, deputado Glauber Braga é retirado à força depois de ocupar a cadeira do presidente da Câmara. Hugo Mota diz que Eduardo Bolsonaro tem número de faltas para ser cassado e manda processo de ramagem para o plenário, contrariando o STF. Pena de Bolsonaro em regime fechado pode chegar a menos de 2 anos e meio, com o projeto da dosimetria. Presidente da Assembleia do Rio terá que usar tornozeleira eletrônica. Lula assina medida que prevê renovação automática da CNH. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. O presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu pautar o projeto de lei da dosimetria, que na prática pode diminuir as punições contra condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O relatório é do deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, que entrou em cena lá em setembro. A ideia é de 2023, mas ganhou corpo num jantar dele com o ex-presidente Michel Temer, o deputado Aécio Neves, para afastar a noção de anistia ou de perdão total e, segundo eles, pacificar o país. Paulinho da Força afirmou que a redução de pena vai permitir que o ex-presidente Jair Bolsonaro fique preso em regime fechado por apenas 2 anos e 4 meses. Ele não detalhou o cálculo, mas a estimativa apresentada pode ser compreendida a partir de 2 movimentos previstos no relatório: a união dos crimes pelos quais o ex-presidente foi condenado, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e também a possibilidade de progredir de regime. Na prática, a unificação dos 2 tipos penais, que hoje são somados pelo Supremo Tribunal Federal, reduziria a pena total de 27 anos e 3 meses para próximo de 21 anos. Com as novas regras, casos não classificados como hediondos voltariam a seguir a regra de progressão após 1/6 da pena. Isso colocaria Bolsonaro apto ao regime semiaberto depois de aproximadamente 3 anos e 6 meses. A conta citada pelo Paulinho da Força leva a outros fatores que podem impulsionar a progressão de pena. Também há outro dispositivo do projeto que pode beneficiar o ex-presidente no futuro se ele for transferido para a prisão domiciliar: a garantia de que a remissão por estudo ou trabalho também se aplique a períodos cumpridos de prisão em casa. E esse anúncio de pautar o projeto da dosimetria acontece 4 dias depois de Flávio Bolsonaro anunciar que foi escolhido pelo pai para ser candidato a presidente da República. No domingo, ele disse que a candidatura tinha um preço, que era justamente a liberdade do pai, mas no dia seguinte, como eu trouxe ontem no Panorama, ele afirmou ao jornal Folha de São Paulo que a candidatura é irreversível. Aí, nessa terça, o Flávio reforçou isso, voltou a dizer que a candidatura não é um balão de ensaio, também agradeceu o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dado no dia anterior, e minimizou o fato de Tarcísio ter citado outros nomes que já estão no páreo: Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Júnior. Essa fala de Flávio Bolsonaro foi depois de mais uma visita ao pai, Jair Bolsonaro, que está preso na Superintendência da Polícia Federal. Eu acho que ele está coberto de razão, tem outros candidatos com quem eu falei, com todos eles também. Se a gente vai ser, independente da forma, se vai estar junto no começo ou junto no final, independente de como isso vai acontecer, é um fato. Todos nós temos a consciência de que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, acabou. O Lula é um produto vencido. Quem vai passar para o segundo turno com ele, se vai ser todo mundo junto, se vai ser eu, se vai ser algum outro candidato, isso é o de menos. Eu não tô zero preocupado com isso. Mas o Flávio precisa de apoio. Ele se reuniu na segunda noite com os presidentes do PP, ou Progressistas, Ciro Nogueira, e também do União Brasil, Antônio Rueda, que não garantiram apoio à candidatura dele. O senador disse que até pediu apoio, mas que é normal que os presidentes procurem as bases dos seus partidos, né? E admitiu que ainda não há confiança no nome dele. Flávio Bolsonaro também citou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e disse que vai precisar dela com o público feminino e evangélico. Nessa terça, o PL Mulher anunciou que Michele pediu afastamento da presidência desse movimento do partido
alegando tensões decorrentes da prisão de Jair Bolsonaro e alterações de saúde. Bom, o presidente da Câmara, Hugo Mota, negou que a decisão de colocar o projeto da dosimetria em votação tenha sido motivada pelo movimento eleitoral da família Bolsonaro. Segundo Hugo Mota, a anistia está superada e o texto da dosimetria está maduro para ser votado. Nós sabemos que essa questão da anistia ela está superada. Esse projeto que não tratará de anistia, mas sim de uma possibilidade de redução de penas para essas pessoas que foram condenadas pelo ato do 8 de janeiro e nada mais natural do que chegarmos ao final do ano com a posição final da casa. A nossa decisão ela foi tomada única e exclusivamente por vontade do presidente, que tem poder de pauta. Ela não foi tomada para atender a pedido de ninguém. Nós entendemos que é o momento onde a matéria está madura para ir ao plenário. Dirigentes do PL admitem que a ideia de uma anistia ampla perdeu força. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse que só estão aceitando a dosimetria porque é o acordo possível nesse momento. Mas ele falou que é o primeiro degrau rumo à anistia e que isso tem a anuência do presidente Bolsonaro. Numa rede social, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou a decisão de Hugo Mota e disse que o governo encaminharia voto contra o projeto. Ela escreveu que é muito grave esse retrocesso na sequência de um julgamento histórico que pela primeira vez condenou os chefes de um atentado contra a democracia, incluindo um ex-presidente e oficiais generais. E acrescentou que o projeto fragiliza a legislação que protege a democracia contra tentativas futuras de golpe por um arranjo político. O presidente da Câmara, Hugo Mota, também anunciou que pretende encerrar até a próxima semana o processo que pode levar à cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, do PL. Segundo Mota, o deputado que está nos Estados Unidos já acumula faltas suficientes para perder o mandato. O deputado Eduardo Bolsonaro, como todos sabem, está no exterior por decisão dele. Ele foi para os Estados Unidos, não tem frequentado as sessões da casa. É impossível o exercício do mandato parlamentar fora do território nacional, e com esse cumprimento de faltas nós estamos também publicando hoje, aí será através da mesa da Câmara, também o prazo para que ele possa em 5 sessões poder apresentar a sua defesa, e a mesa deverá apresentar o resultado pela cassação do seu mandato, já que ele cumpriu o número de faltas suficientes para isso. Além de Eduardo Bolsonaro, Mota disse que deve colocar em votação já nessa quarta o processo contra a deputada Carla Zambelli, também do PL. Ela que está foragida na Itália, aliás, está presa na Itália. Mota também decidiu que a cassação do deputado Alexandre Ramagem, do PL, que fugiu para os Estados Unidos depois de ser condenado por tentativa de golpe, vai ser pautada no plenário da Casa. Isso contraria a ordem do Supremo Tribunal Federal de que a perda do mandato fosse declarada pela mesa num procedimento meramente protocolar. E segundo Mota, Ramagem vai ter um prazo de 5 sessões para apresentar a defesa dele. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, também anunciou que os deputados devem analisar a possível cassação de mandato de Glauber Braga, do PSOL. Em abril, o Conselho de Ética da Câmara abriu uma representação contra o deputado porque ele empurrou e chutou um integrante do MBL durante um protesto no Congresso. O parecer recomendando a cassação foi aprovado no Conselho de Ética e a Comissão de Constituição e Justiça já negou também um recurso do deputado. Aí, no fim da tarde dessa terça, depois de todos esses anúncios, no momento em que os deputados estavam na primeira fase da sessão da Câmara, em que não há votações, só pronunciamentos de deputados, o Glauber Braga sentou na cadeira do presidente da Câmara, Hugo Mota, em protesto a essa discussão do caso dele no plenário da Câmara, e ele se recusou a deixar o local. E aí os policiais legislativos da Câmara começaram a esvaziar o plenário. Além disso, a TV Câmara cortou a transmissão e a imprensa também foi retirada. Quase 1 hora depois, uma cena inacreditável. Uma cena de luta livre na Câmara. Os policiais legislativos começaram a retirar à força o deputado da cadeira. Essa cena toda foi narrada pelas âncoras Débora Freitas e Vera Magalhães na CBN a partir das imagens da Globo News.
Deus, nossa, cadeiras caindo, cadeiras voando, parlamentares sendo derrubados, Sâmia Bonfim ali tentando impedir que Glauber Braga seja retirado, outros parlamentares, há pelo menos umas 6 pessoas sobre Glauber Braga, tentando retirá-lo da cadeira. A gente vê ali agentes da Câmara, a Polícia Legislativa. Já tiraram, ele já foi retirado da cadeira, está saindo ali da mesa diretora, com as deputadas também acabando sendo agredidas. Isso gerou muita confusão, como você pôde ouvir aí. Os parlamentares de esquerda, depois de muito empurra-empurra, foram até o Salão Verde da Câmara para um pronunciamento. O Glauber Braga disse que os deputados do PL, quando ocuparam a mesa diretora, depois da prisão domiciliar de Bolsonaro, não tiveram o mesmo tratamento, e ele também se solidarizou com a imprensa por ter sido retirada do plenário. E aí ficou a dúvida, até o momento em que eu gravo o podcast, sobre o andamento das votações na Câmara dos Deputados. E toda essa história de dosimetria, de candidatura de Flávio Bolsonaro tem mexido muito com o mercado financeiro. Você se lembra que na sexta-feira a Bolsa desabou, na segunda subiu um pouco, porque Flávio tinha dito que a candidatura tinha um preço. Ainda na segunda, ele disse que a candidatura era irreversível, mas aí o mercado já tinha fechado. E nessa terça, a Bolsa voltou a abrir em baixa, com essa insistência da candidatura, caindo quase 2%. Depois o mercado começou a se acalmar e subiu ainda mais depois que o presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou o projeto da dosimetria. É uma visão de que a candidatura de Flávio Bolsonaro pode ficar de lado. No fim do dia, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,13% aos 157.981 pontos. O dólar comercial subiu 0,26%, cotado a R$ 5,43. O euro vale R$ 6,31, alta de 0,16%. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu soltar o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, mas com a condição de que ele use tornozeleira eletrônica. A decisão de Moraes ocorreu depois que os próprios deputados estaduais votaram para revogar a prisão do parlamentar no dia anterior. Foram 42 votos a favor da revogação da prisão, 21 contra e 2 abstenções. Moraes aceitou o resultado da votação, mas impôs medidas cautelares rigorosas. Bacelar está afastado da presidência da Alerj, ele deve ficar em recolhimento domiciliar noturno das 7 da noite às 6 da manhã. Além disso, está proibido de se comunicar com outros investigados. Também teve que entregar todos os seus passaportes e teve suspenso o seu porte de arma de fogo. Segundo a decisão do ministro, a tornozeleira deve ser instalada imediatamente após o cumprimento do alvará de soltura. Moraes determinou ainda uma multa diária de R$ 50 mil caso alguma das medidas seja descumprida. Bacelar foi preso pela Polícia Federal no último dia 3, sob suspeita de ter vazado informações sigilosas na Operação Zargum, que foi deflagrada em setembro e levou à prisão do então deputado estadual TH Joias. Diego Raimundo dos Santos Silva é suspeito de tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro por negociar armas para a facção criminosa Comando Vermelho. O presidente Lula disse ter conversado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre um dos grandes chefes do crime organizado no Brasil e que mora em Miami. Ele não citou o nome, mas se trata de Ricardo Magro, dono do grupo Refit, do setor de combustíveis, que foi alvo da Polícia Federal no fim de novembro contra esquema de sonegação fiscal. Lula afirmou que se os Estados Unidos quiserem ajudar o Brasil no combate ao crime, pode fazer isso prendendo logo esse aí. De acordo com as investigações, o grupo Refit movimentou 72 bilhões de reais em um ano para ocultar lucros por meio de empresas em Delaware, que é um paraíso fiscal nos Estados Unidos. Ontem eu contei aqui no Panorama que a Anvisa publicou o registro da primeira vacina de dose única contra a dengue no mundo, produzida pelo Instituto Butantan. E nessa terça, o Ministério da Saúde definiu que as primeiras doses vão ser destinadas aos profissionais de saúde que fazem visitas às comunidades. O anúncio foi feito pelo ministro Alexandre Padilha. São aquelas pessoas que visitam as pessoas na casa delas,
é a primeira porta de entrada para o atendimento, e tem que ser a primeira porta de entrada para os casos de dengue. Então, proteger o mais rápido possível esses profissionais. As primeiras doses, 1.300.000, devem estar disponíveis até o fim de janeiro de 2026. Depois dessa etapa, a vacinação vai ser ampliada para adultos de 50 a 59 anos, começando pelos mais velhos, e aí ampliando gradualmente até chegar ao público de 15 anos. Um estudo clínico específico para pessoas acima de 60 anos deve começar no início do ano que vem. O SUS vai continuar oferecendo a outra vacina contra a dengue, a Qdenga, só que ela é de 2 doses e voltada para adolescentes de 10 a 14 anos. O presidente Lula assinou a medida provisória que garante a renovação automática da carteira de habilitação para o bom condutor, aquele que não tem pontos na carteira e nem tenha cometido infração nos 12 meses anteriores à renovação. A MP garante o processo automático sem que o motorista precise pagar taxas ou fazer o exame médico. A regra vale para os motoristas que têm até 49 anos. Depois disso, como o tempo da renovação da carteira cai de 10 para 5 anos, o processo vai ser intercalado, como explica aí o ministro dos Transportes, Renan Filho. Vai poder renovar nos 10 anos automaticamente, chegando aos 30, nos 40 automaticamente, e somente quando completar 50 anos a pessoa aí vai ter que fazer um exame, que ela muda de faixa. Quando ela mudar de faixa, na faixa entre 50 e 70 anos, a pessoa também vai poder, aos 55, renovar automaticamente. Mas quando chegar aos 60, vai ter que fazer mais um exame, porque nessa faixa etária, a periodicidade também é importante. Ao chegar nos 70, para entrar na terceira faixa, ela também vai ter que fazer uma nova renovação com o exame. A medida também desobriga a necessidade de ter a CNH física, basta ter a versão digital. E nessa terça, o governo ainda oficializou as primeiras mudanças para a obtenção da primeira CNH, que retiram a obrigatoriedade das aulas nas autoescolas. Então, o processo que hoje exige 20 horas práticas passa a exigir apenas 2 horas, que poderão ser feitas, inclusive, com um instrutor autônomo. As aulas teóricas poderão ser feitas de forma gratuita no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, que vai ser atualizado para a CNH do Brasil. E o valor do exame médico e psicológico vai cair dos atuais R$ 300 para R$ 180. Então, com isso, o governo espera diminuir aí o custo de R$ 3.000 para R$ 700. Lula criticou o alto custo do processo e, em mais uma estocada no Congresso, disse que ninguém tem emenda parlamentar para pagar o valor cobrado atualmente. Quem é que tem R$4.000? Porque o povo não tem emenda parlamentar. A gente não tem emenda. Então, o povo é o seguinte: se sobrar do salário, eu faço. Se não sobrar, eu não faço. E a competição é sempre essa: ou comer ou fazer o que eu tenho que fazer. E a opção é sempre a mesma, é comer. E mesmo com as mudanças, as provas, tanto teórica quanto prática, continuam sendo obrigatórias. A diferença é que o futuro motorista vai poder fazer no carro particular, inclusive se for câmbio automático. E o relator da PEC da Segurança Pública, o deputado Mendonça Filho, propôs, em seu parecer, a realização de um referendo popular em 2028 para discutir a redução da maioridade penal para 16 anos para adolescentes envolvidos em crimes violentos ou que tenham relação com facções criminosas. Mendonça Filho prevê ainda o fim da progressão de pena para membros de organizações criminosas e para condenados por crimes violentos. A PEC é uma das apostas do governo Lula para melhorar a avaliação do governo na área de segurança, mas Mendonça Filho, que é da oposição, tirou do texto a possibilidade de só a União ditar regras gerais de segurança pública e do sistema penitenciário, deixando os estados também com essa competência. Cooperação e integração são as duas palavras-chave. Eu acho que a gente não tem que ter imposição de uma hierarquia do ponto de vista federativo com relação ao outro, a União em detrimento de estados e municípios. Eu acho que estados têm um papel muito relevante, respondem por 80% do investimento na área de segurança pública, e a União também tem muita responsabilidade do que diz respeito ao tráfico internacional de drogas, tráfico de armas. Mendonça Filho manteve no texto um pedido do governo para manter as competências da Polícia Federal e até ampliar o escopo da corporação para investigar crimes ambientais.
Em relação à Polícia Rodoviária Federal, Mendonça Filho amplia as competências da corporação para ela atuar em hidrovias e ferrovias, mas não há mudança de nome, como queria o governo. A Polícia Rodoviária Federal prendeu em Mato Grosso do Sul parentes do chefe do 3º Comando Puro, o TCP, e um dos traficantes mais procurados do Rio. Ele é Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, e foram presos a esposa, 3 filhos e um sobrinho. O grupo foi abordado na BR-262 em Campo Grande enquanto seguia para Bolívia com uma grande quantidade de joias. A Polícia Civil do Rio monitorava o comboio, suspeitando que o próprio Peixão estivesse no veículo, mas ele não foi encontrado. Os familiares foram liberados depois de depor na Polícia Federal, mas vão responder por lavagem de dinheiro e organização criminosa. A polícia apreendeu uma fortuna em joias com símbolos do Complexo de Israel, controlado pelo criminoso na zona norte do Rio. A Polícia Civil de São Paulo prendeu 8 pessoas por envolvimento com uma fraude no sistema bancário. O grupo roubou 20 milhões de reais de clientes. O delegado Christian Nimoy disse que os criminosos usaram uma empresa de pagamentos para aplicar os golpes. A Polícia Civil foi procurada pela uma empresa de pagamentos, noticiando que havia detectado uma fraude nos seus sistemas, em que os clientes falaram que não estavam sendo reconhecidos os pagamentos efetuados. E ela detectou, nesse primeiro momento, que haviam sido funcionários que tinham sido cooptados, por criminosos para fornecer essas credenciais, e logo em seguida essas credenciais, através das transações, eram efetuadas as transferências. Quando o cliente fazia o pagamento, o dinheiro era transferido para 2 empresas laranjas. Uma delas movimentou quase 7 bilhões de reais em quase 2 anos. Começou a valer na Austrália a lei que proíbe menores de 16 anos de acessar redes sociais, como o Instagram e TikTok. Se não conseguirem restringir o acesso, as plataformas estarão sujeitas a multas que ultrapassam 170 milhões de reais. Para comprovar a idade sem exigir documentos governamentais, as empresas estão recorrendo a soluções de terceiros, como o uso de inteligência artificial para analisar selfies e estimar a idade do usuário em cerca de 1 minuto. Além disso, as plataformas vão usar padrões de comportamento para identificar possíveis usuários menores de idade, como o tipo de conteúdo consumido ou a queda no uso nos dias de aula. Antes de encerrar o panorama, eu convido você a mandar mensagem. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Tem mensagens aqui na caixinha de comentários do Spotify. O Thiago Rocha comemora as indicações do filme O Agente Secreto ao Globo de Ouro. Assisti o Wagner Moura no fim de semana. Ele dá risada aqui, brincando com o sotaque do rapaz que fez o anúncio da indicação lá no Globo de Ouro, né? E ele falou que o filme é sensacional. Bora para mais um ano de conquistas do cinema nacional. O Leonardo Barcelos comenta aqui o caso do Banco Master. Eu vou fingir que acredito que o Toffoli, o Dias Toffoli, ministro do STF, é mero amigo do advogado do Banco Master, que foi apenas uma conveniência e coincidência ele ter ido para um jogo de futebol no jato particular do tal empresário. Queria ser uma mosca para ouvir o que eles falaram durante esse voo. Abraços, Leandro, direto de Joinville, Santa Catarina. Obrigado, Leonardo. Mais uma mensagem aqui, Leandro Gouveia, eu sou o José Roberto Bandeira e ouço você todo santo dia, de Muriaé, Minas Gerais. Muito obrigado, viu, pela audiência, um abraço para todos de Minas Gerais. Lembrando que você que gosta do podcast e ouve pelo Spotify, pode seguir a gente e também deixar 5 estrelas na avaliação. Também segue a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreve no YouTube. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição do Panorama chega às 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.